Olá, sou o reverendo Jair de Almeida Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha, a partir daquilo que nós vimos na semana passada. Nós vimos que Jesus começou a exposição dos mandamentos, indicando não matarás. Hoje nós deveremos ver não adulterarás. Mas, antes de mais nada, vamos pedir a Deus orientação. Oremos. Senhor nosso Deus, suplicamos a Ti que nos abençoes nesse momento, dando-nos, ó Deus, a compreensão do texto sagrado, que nós tenhamos prazer e alegria na compreensão da verdade, e que o Senhor assim modele a nossa vida, segundo, ó Deus, o santo propósito do Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, abençoa nossos familiares, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O texto, portanto, que nós vamos ver está aqui e nós vamos lê-lo. Diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Bom, nós vemos no início aquela mesma fórmula que foi utilizada anteriormente quando se falou a respeito do mandamento não matarás. O mandamento que era contra o ódio, que mostra que toda tentativa de atingir um próximo é algo que fere a sua vida. Ainda não que o mate literalmente, o mata de outras formas. Então, toda tentativa deliberada de atingir alguém, isso fere o mandamento não matarás. É a quebra desse mandamento, não apenas o ato especificamente de tirar a vida de alguém. De forma semelhante, nós vemos em relação ao adultério. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. De novo, quando nós vemos essa formulação, ouvistes que foi dito, isso nos remete mais ao entendimento que os fariseus tinham na época, as lideranças religiosas, do que propriamente a palavra de Deus. Jesus não está, de forma alguma, se levantando contra a palavra de Deus, porque ele próprio é o autor, mas ele está, na verdade, corrigindo o mau entendimento do judeu de sua época, que, na verdade, fixava muito a ideia literal do mandamento, desprezando as intenções. E nós vamos ver neste mandamento de forma mais clara como que as intenções já implicam também o próprio pecado. Então, ele começa dizendo isso, o sétimo mandamento, não adulterarás, mas ouvistes que foi dito, indicando, como já falamos, possivelmente o entendimento das lideranças judaicas de sua época. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Vejam como fica claro que Jesus está corrigindo ao entendimento dos fariseus de sua época. Porque, na verdade, ele está fazendo uma espécie de interpretação diferente daquela que nós vemos pelos judeus. Eles eram extremamente literais. Então, para eles, adultério era apenas a relação sexual com uma mulher que não fosse a sua, ou a mulher com um homem que não fosse o seu. No entanto, Jesus deixa claro que o adultério ele já está ligado à própria cobiça, ao desejo do coração.
Então, reparem, e isso é uma chave de interpretação desses versos da interpretação da lei que Jesus faz no Sermão da Montanha, é olhar para os mandamentos à luz do 10º mandamento. O 10º mandamento, não cobiçarás, ele reinterpreta todos os mandamentos anteriores, deixando claro que o pecado não é apenas a quebra física, material, a prática daquilo que o mandamento condena, mas a intenção consumada no coração, ainda que não tenha se concretizado, se materializado no ato, ela já é também pecado. Então, entendamos isso que é muito importante. Primeiro, uma grande diferença entre pecado por pensamento e tentação. Será que há diferença mesmo? Será que o pecado por pensamento e a tentação são a mesma coisa? De forma alguma. Veja que quando há no meu pensamento uma sugestão maligna, mas eu estou me opondo a ela, eu estou resistindo, dizendo não a esse pensamento, então eu estou sendo tentado e estou resistindo à tentação. Mas se há no meu pensamento uma sugestão maligna e eu acolho essa sugestão e passo a desejar aquilo, ainda que não concretize em ato, eu já pequei por pensamento. E se eu praticar isso, peco de novo no ato. Então veja que os pecados deliberados, eles na verdade, eles são duas instâncias que indicam dois pecados. Primeiro, se quer e se consuma isso na mente, e depois vai e se pratica, comete o ato do pecado. Nós temos capacidades para pecar por ato, por palavra, por pensamento e por omissão. Porque as Escrituras dizem que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se eu tenho oportunidade de fazer o bem e não faço, então pequei. Então, reparem que o pecado por pensamento, ele é acolher a tentação. Ele é querer o desejo maligno, concordar com ele. Aqui, no caso, um desejo impuro. Você desejar sexualmente alguém que não seja o seu cônjuge. Se você fez isso, você já pecou. Ainda que você não tenha adulterado fisicamente, você já adulterou em seu coração. Se você consumar no ato, peca de novo. Então, veja como que os mandamentos, então, eles devem ser entendidos também à luz do 10º. Não cobiçarás, repare que a cobiça não é ato, é desejo. Por isso, sem dúvida alguma, da 2ª tábua das leis, o mandamento mais difícil que nós temos é o 10º, porque ele fala daquilo que é intangível, ele fala do desejo, da vontade. E reparem, não cobiçarás não diz para resistir à cobiça, ele está dizendo que não devemos ter cobiça. Resistir à cobiça já é difícil, mas erradicá-la completamente, mais ainda. Então, reparem que isso é a chave da santidade. A santidade não se dá na resistência aos pecados. Embora, obviamente, se o desejo pelo pecado surgir, eu devo detê-lo, eu devo resistir a ele. Mas, na verdade, a santidade está em não ter os desejos pelo pecado, em não ter a cobiça. Então, como é que isso acontece? Como é que eu posso olhar para uma mulher sem ter pensamentos impuros? Pela consagração. À medida que eu me dedico à vida com Deus, mais e mais sufoco a antiga natureza. Mais e mais calo o pecado no meu coração, faço com que ele não se manifeste. Quanto menos eu busco a Deus, dou voz à carne, dou voz ao pecado. Não é necessário o diabo me tentar, o velho homem já fará isso. Numa época que nós vivemos de tão pouco contato com Deus, onde os crentes limitam e resumem a sua vida às idas à igreja e mormente ao domingo, então o resultado que temos é uma igreja impura.
Isso é matemático. Não é um ou outro, é a natureza humana. Se o chamado crente não tem vida diária com Deus, o seu coração é imundo. Ele terá vários desejos, não apenas impuros na área sexual, mas ele terá cobiças em todas as áreas, inveja, ódio. Ele desenvolverá todo tipo de desejos malignos, pecaminosos, e todos eles já se constituindo pecado por pensamento. Por isso, vejam que não é uma coisa tranquila, não é alguma coisa bom. Eu não vou ler a Bíblia hoje, eu não vou meditar nas Escrituras, não vou orar, porque eu não estou com muita vontade, deixa isso para amanhã. Quando você toma esse tipo de atitude, você está alimentando o velho homem. Na verdade, o velho homem ele está sempre querendo se colocar em pé. Cada vez que você busca Deus com qualidade de tempo, não é aqueles 5 minutos de ler um salmo corrido no final da noite, cheio de sono, não vendo a hora de acabar para você dormir, e aquela oração que, na verdade, é genérica, me abençoa, te agradeço, amém, acabou, me perdoa, tudo genérico, tudo no atacado para ser rápido. Esse tipo de vida espiritual é nula. É tempo de qualidade. Se você tiver tempo de qualidade com Deus, para você poder ler a Bíblia sem pressa e meditar nela, poder orar com o coração em paz, tranquilo na presença de Deus. Se você não tiver isso, a sua vida produzirá inúmeros pensamentos malignos e você acabará cedendo à tentação, concordando com eles na mente, ainda que não venha a praticá-los. De qualquer forma, um pecado você já cometeu, o pecado por pensamento. Então, isso é muito sério. Os 10 mandamentos, eles devem ser entendidos, especialmente a segunda tábua da lei, à luz do 10º mandamento. E se você ler lá o 10º mandamento, está assim, não cobiçarás o quê? A mulher do teu próximo, não adulterarás. Os bens do teu próximo, não furtarás. Veja como que ele vai, o próprio mandamento, aplicando-se a si mesmo aos mandamentos anteriores. Não é apenas o ato, é o desejo consumado, já se constitui também pecado. Então, por isso que Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Bom, é impossível não fazer aqui uma aplicação extremamente odierna, atual, em relação àquilo que nós assistimos, a TV. Nós vemos hoje, novela é um lixo, mas especialmente os jovens chamados cristãos, crentes, migraram para as séries americanas que passam em canais de TV a cabo, que se não são iguais às novelas, são piores. É difícil você achar uma série que não esteja promovendo fornicação, homossexualidade, adultério, corrupções da alma de todos os tipos. E os jovens crentes falam de boca cheia, como é maravilhosa aquela série, indicam para outros jovens, o que mostra a qualidade de vida espiritual deles, que se regalam no pecado, se regalam na impureza. Outra coisa que envolve também mais a juventude, mas também se liga a qualquer idade, é a questão do namoro. O namoro, conforme vemos hoje, ele é completamente antibíblico e pecaminoso. 2 jovens se agarram, se beijam com volúpia, alguns, especialmente o rapaz, pode chegar até mesmo ao êxtase sexual, tamanho é o abraço que é dado, tamanha é a intensidade daquele momento sexual. E acham que, pelo fato de não terem a relação sexual propriamente dita, aquilo que estão fazendo é santo. Bom, na verdade, é exceção, infelizmente, os jovens de nossa igreja que não têm relações sexuais antes do casamento. É exceção.
Mas, além disso, mesmo para esses que são excepcionais, acabam cometendo o pecado da impureza pela chamada defraudação mútua, onde estimulam-se sexualmente tanto um ao outro, em beijos e abraços, que é impossível haver pureza naquilo. Então, se eu não posso desejar uma mulher com olhar impuro, se eu não posso ter esse tipo de situação, como é que no namoro dois jovens se beijam pensando no quê? Nas cataratas de Iguaçu, pensando no jogo que teve, no jogo do Corinthians ou do São Paulo, pensando na bolsa que queria comprar, no caso da menina? Então, é muito importante compreendermos isso. A igreja tem se secularizado e assumindo um tipo de formato completamente impuro e pecaminoso. Não é porque é solteiro que pode ficar desejando sexualmente outra pessoa. O desejo sexual só é lícito no casamento. No casamento. Antes do casamento, ele deve ser refreado. Ele deve ser colocado em suspenso para poder dar vazão a ele no matrimônio especificamente. Então, veja, se olhar para uma mulher com intenção impura, ou se uma mulher olhar para um homem com intenção impura, no coração já adulterou. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam os teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Veja que o mesmo é dito em relação à mão. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus, então, toma duas partes do corpo que não são essenciais, mas das partes não essenciais são as principais. Um ser humano vive sem os olhos e vive sem as mãos, mas que prejuízo isso faz ao ser humano. Não são essenciais, mas das partes não essenciais são as mais importantes delas. E reparem que não é por acaso, Jesus fala, portanto, de um grande sacrifício. É melhor que haja um grande sacrifício do que se dar vazão ao pecado. E não é por acaso que ele elege olhos e mãos. A ideia dos olhos é a ideia do próprio desejo. Vejam que ele fala de qualquer que olhar para uma mulher. O que é esse olhar? É olhar cobiçoso, é o desejo. Pelos olhos nós desejamos, nós praticamos cobiças. E pelas mãos executamos. As mãos são a ideia de realização de ato. Então, nos olhos temos a ideia dos desejos e nas mãos a ideia do ato da concretização. Então, não se trata apenas de questões erradas, porque, obviamente, nenhum daqueles que conhecem a Deus deve ter desejos errados e práticas erradas. Isso já não deve fazer parte da vida do crente. Jesus está, na verdade, focando as coisas corretas, mas que me levam ao pecado. Repare, pode ser que um jogo de futebol me leve ao pecado. Se eu gosto de jogar bola, pode ser que eu exagere, que eu não me controle. Então, é melhor que eu não jogue bola, que eu corte isso, que eu sacrifique isso, do que dar vazão ao pecado. Pode ser que uma amizade com uma pessoa do sexo oposto esteja me levando a um tipo de pensamento que não é adequado. E se eu não tenho controle sobre isso, então é melhor sacrificar essa amizade. Qualquer tipo de desejo, de plano, de projeto lícito, qualquer tipo de atitude, de prática, de ato lícito, mas que me conduz, que me coloca numa situação de queda, deve ser extirpado, cortado, para que não me provoque ao pecado,
ainda que seja o pecado por pensamento apenas. Digo apenas porque o pecado por pensamento afeta de uma forma muito mais intensa a própria pessoa. A prática do pecado afeta sempre os que estão próximos de nós, além de nós. Então, aqui se fala de desejo e de realização, não só das coisas erradas, porque essas já nem deveriam fazer parte da nossa vida, mas de coisas lícitas, que me colocam em situação de queda, situação de pecado. Nós temos que fugir de situações de queda. Lembram-se de José do Egito? Quando a mulher de Potifar o agarrou, o que foi que ele fez? Ajoelhou para orar. De forma nenhuma. Ali não era hora para orar, era hora para sumir dali, fugir dali. Lembrem-se, nós não somos chamados a enfrentar o pecado, nós somos chamados a fugir dele. Foge das paixões da tua mocidade, foi o que Paulo disse a Timóteo. Nós não enfrentamos o pecado, nossa responsabilidade é fugir dele. Todo aquele que diz que é forte o suficiente para lidar, para enfrentar, para conviver com situações de queda, já caiu e não percebeu. Dando continuidade, Jesus diz, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Bom, antes disso, está faltando aqui apenas a condenação ainda em relação aos olhos e as mãos, né? Então, vejam que por 2 vezes Jesus diz, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, a opção pelo pecado, a vida negligente, a vida de desejos impuros no coração, isto cheira enxofre. O crente não deveria se acostumar com isso, até porque acostumar-se com isso não corresponde à fé. Não é sinal de uma conversão autêntica. Então, é muito importante buscarmos a Deus para termos a segurança da salvação, para que possamos ver em nossa vida não apenas um estereótipo de crente, uma máscara de cristão, mas um coração purificado. Olhar para o nosso coração e ver que é um coração puro, um coração apegado a Deus. Então, agora sim, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então vejam que Jesus passa a falar do divórcio. E nesse sentido, o divórcio foi autorizado por Moisés. No entanto, o que nós vemos na época de Jesus, na prática dos judeus, é que eles tornaram um divórcio que deveria ser a exceção numa prática comum, quase na regra. Como a mulher dependia do sustento do marido, então os maridos certamente usavam do expediente do divórcio para subjugar as suas mulheres. Então a mulher se via bastante pressionada a se ver completamente subjugada pelo marido. Subjugação não é submissão. A submissão, embora também envolva a obediência da mulher ao marido, é obediência a Cristo no marido, é obediência a tudo que é correto, santo e justo, é obedecer a todo o princípio correto. E nesse sentido, todos, até mesmo o marido, deve também fazer. Todos estão submissos a Cristo dentro das escalas e das esferas de submissão, das hierarquias que o próprio Deus estabelece em sua palavra. Então, vejam, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isto foi estabelecido. E reparem que é um documento. É um documento que estabelece a quebra do matrimônio. Eu, porém, vos digo,
Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bom, primeiramente entendamos que a opção deve ser sempre o casamento, a continuidade do casamento. Em Malaquias, Deus chega até a dizer: eu odeio o divórcio, eu abomino, eu tenho nojo do divórcio, é o que Jesus diz. Portanto, o divórcio nunca é uma solução para um casal. Na verdade, é a dissolução. Acabou com o casamento. Que solução foi essa? Não há solução no divórcio, é dissolução. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Então, vejam. Primeiro, se repudiar a mulher, tem que haver divórcio. Existem casais que às vezes vivem longo tempo, estando casados no papel, mas vivendo vidas separadas. Isto já é totalmente irregular, isso já é o adultério, especialmente porque vai expor ambas as partes aos desejos impuros que nós já vimos acima, quiçá, quando não, até mesmo já começar a ter relações sexuais com outras pessoas. Então, se houve repúdio, que haja o divórcio. Esse é o princípio. Não pode haver muito tempo. Não estou dizendo que houve uma crise conjugal e pronto, vamos nos divorciar. Não é assim instantâneo. Eu só estou dizendo que o princípio bíblico é, se há repúdio, o que é esse repúdio? É não ter mais contato com a mulher. E isso pode ser até mesmo dentro da própria casa. Pode ser uma espécie de abandono, onde o marido não cumpre mais suas funções maritais, não sustenta mais a casa, uma espécie de abandono. Então, isto é um assunto bem mais complexo, que eu não vou tratar agora, porque não é exatamente o propósito do texto. Mas a questão do divórcio, ela é bastante ampla. Mas Jesus então diz que se houve repúdio, que haja divórcio. Mas quando é que deve haver o divórcio? Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Então veja que, no caso de Jesus Cristo, a única razão, o único motivo que ele, o próprio Deus encarnado, avaliza, dá o seu aval para que haja o divórcio, é relações sexuais ilícitas. Isso é mais do que adultério. Infelizmente, a maldade dos homens impõe um leque de depravações sexuais que se encaixam aí. Pode ser, por exemplo, ao homossexualismo. Se o marido pega a mulher com outra mulher, ou a mulher, o marido com outro homem, é a quebra deste mandamento e a autorização para o divórcio. No caso de pedofilia, abuso infantil, no caso de zoofilia, sexo com animais, que infelizmente é algo que está acontecendo também nos nossos dias, qualquer tipo de prática sexual fora do casamento, quer seja natural ou antinatural, está incluído em relações sexuais ilícitas, porneia no grego. Então, qualquer que praticar coisas assim, tem, né, vamos dizer, o direito de se separar. Tem o direito de se separar e Deus abençoará um novo matrimônio para a vítima, aquele que foi traído na aliança conjugal. Agora, se houver divórcio por uma causa não lícita, a mulher, no caso que foi repudiada, está exposta a um adultério. Veja, não é só a mulher, obviamente o homem também, mas é porque a mulher que foi repudiada, ela vai procurar logo algum amparo. Então, geralmente se pensava assim, repudiava-se a mulher, ela ia buscar um novo matrimônio e liberava o homem dos laços matrimoniais. Então, por isso,
Jesus utiliza esse recurso. O homem que faz isso, ele está expondo a mulher ao adultério, e aquela que se casar com ela comete adultério. Bom, Jesus ele é bastante, vamos dizer, severo com essa moralidade, especialmente por causa da lassidão que o matrimônio havia sido envolvido na época do Novo Testamento pelos judeus. Pela simples carta de divórcio, pronto, se divorciava e se casava com outra mulher. Por isso nós vemos muita severidade. O apóstolo Paulo, ele admite a possibilidade do divórcio também por abandono, né? Que aqui nós falamos do abandono em relação a repúdio, mas que é o abandono específico que ele trata lá em 1 Coríntios capítulo 7 e 8. Então entende-se que, biblicamente falando, a única razão lícita para o divórcio nas Escrituras são relações sexuais ilícitas e abandono. Qualquer outro divórcio, por qualquer outra razão, motivo, expõe o casal que agora está divorciado ao adultério. E isso é uma situação extremamente indevida diante de Deus. Arriscaria dizer que os que se separaram por causa de questões que não se enquadram nestas duas que foram indicadas, não terão a chancela e a bênção de Deus, um novo matrimônio, como seria se casassem dentro daquilo que Deus estabeleceu. Então, são coisas muito importantes e, diria até mesmo, perigosas, que todos nós devemos compreender. Deus sabe como tratar cada um, Deus sabe o que cada um passa e passou, e Deus espera de todos nós a fidelidade. Então, vemos nas Escrituras, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Gazela de amores. Todo homem deve olhar para a sua mulher e cultivar o amor, até mesmo cultivar o desejo sexual por ela. E a mesma coisa a mulher pelo marido, para que não deem espaço no coração e na mente para o adultério por pensamento, o adultério prático, que destrói vidas e famílias. Que Deus nos abençoe grande e ricamente. Que Deus nos dê prazer e alegria no nosso casamento. Que Deus nos faça enxergar a beleza da união matrimonial, que é usada para expressar o amor de Cristo por sua igreja. Que nós prezemos pela nossa família, que é uma célula da família de Deus, da própria igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque tu nos dás a bênção e o privilégio de termos, ó Deus, a orientação do teu Santo Espírito para a compreensão da tua palavra. Abençoa-nos, dá-nos, ó Deus, entendimento profundo e, mais do que isso, assimilação, transformação na vida, que nós vivamos para a tua honra e glória, santos, com o coração santo, puro, não apenas, ó Deus, tentando fabricar um exterior agradável ao Senhor ou agradável aos irmãos da igreja, que seja, ó Deus, algo legítimo, resultado natural de um coração consagrado ao Senhor. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre nós, sobre nossos lares, sobre nosso casamento. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Na semana que vem, se Deus assim permitir, daremos continuidade à exposição. Um grande abraço.